Boa noite a todos. É um prazer retornar a Duartina para nós conversarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, que nos dá um conhecimento que nos ajuda a enfrentar as nossas lutas do dia a dia. Eu acho que está com microfonia, viu? Todos nós somos aprendizes da doutrina espírita, né? E precisamos aprofundar cada vez mais o conhecimento, porque na medida que ampliamos o nosso conhecimento, melhor nós compreendemos Deus, as suas leis, a natureza, e conseguimos nos compreender uns aos outros, ter um olhar para dentro de nós. E o tema que nós trouxemos hoje para estudarmos é este: o bem e o mal. Nós vamos fazer uma abordagem com base em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala sobre as leis morais, iniciando pelas leis naturais. Depois nós vamos também trazer para as nossas reflexões afirmações que Kardec apresentou em A Gênese. Então é importante nós ajustarmos, juntarmos esses ensinamentos para nós podermos entender melhor o que seja o bem e o mal na nossa vida. Nós sempre estamos aí, atualmente, no nosso processo evolutivo, entre o bem e o mal. Porque, na verdade, o mal é apenas uma faceta do bem. O que nós chamamos de mal é uma forma pedagógica de nós entendermos o pouco bem. Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, somos filhos do amor, porque Deus é amor, como disse João, o evangelista. Então, é para nós entendermos apenas a nossa natureza e tudo aquilo que acontece na nossa vida, e termos um olhar muito mais amplo, muito mais sublime, muito mais superior em relação a tudo que acontece na nossa vida, para entendermos que o que nos acontece aparentemente de mal não é castigo de Deus, mas é uma necessidade nossa do processo evolutivo. Se nós observarmos aí a imagem, o mal e o bem é como a noite e o dia, no qual nós estamos inseridos. A noite, a escuridão, faz parte do nosso dia, faz parte das nossas experiências. Dependendo de como nós nos situamos em cada situação. Sempre lembrando que após a noite escura de qualquer dia, vem o amanhecer, vem o sol, que vai nos trazer de volta a claridade. Quero pedir um pouco de desculpa para vocês, porque eu estou saindo de um resfriado. E a única vantagem que eu vi no resfriado é ficar com voz de homem, né? Ficar um pouco mais assim potente, como voz de radialista, mas é a única vantagem. O bem e o mal. E então nós vamos buscar lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos a afirmação de Kardec sobre o que é o bem. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Tudo que é contrário à lei de Deus é o que nós chamamos de mal. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Na verdade, ninguém infringe a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela tem um mecanismo tão perfeito que todas as nossas condutas estão previstas pela lei. Imaginemos hoje com os nossos computadores um software perfeito. O nosso imperfeito, de vez em quando o computador dá uma pane, ele desliga, e aí logo ele volta e diz: Windows corrigiu o problema, notebook corrigiu o problema. Eu acho que todos nós passamos por essa experiência.
Ou seja, o software divino, o programa divino, as leis divinas, já tem previsão de que nós, sendo espíritos imperfeitos, vamos dar as nossas escorregadas, as nossas falhas, os nossos enganos, de tal maneira que tudo já está previsto. Deus é perfeito, é onisciente, é misericórdia e justiça. Então, na sua onisciência, para o qual não há passado nem futuro, tudo é presente, Ele sabe muito bem como nós vamos agir e reagir. Tipo assim, um pai ou uma mãe que sabe exatamente como o filho se comporta. Você coloca um doce, uma banana sobre a mesa. Se você deixar, você sabe que o filho vai pegar o doce. O que não é recomendável na hora do almoço para ele. Mas a mãe e o pai sabem que eles gostam, que o filho gosta muito de doce, e que se deixar, ele vai realmente fazer aquela opção. Mas por que nós deixamos muitas vezes os nossos filhos fazerem as suas opções? Porque é preciso aprender. E nós também, como filhos de Deus, temos o que nós chamamos de livre-arbítrio, que é o meio pelo qual Deus nos concede a liberdade de nós fazermos as nossas escolhas, para termos as nossas experiências. Com as nossas experiências, muitas vezes com sofrimento, termos o nosso aprendizado. Então, no universo, em tudo que é de Deus, está muito bem programado. Isso nos ajuda a compreender porque nós olhamos para o nosso planeta e vemos tanta coisa que parece que está errado. Vemos crimes, vemos abandono, vemos destruição da natureza. Nós não podemos fazer nada para evitar isso? Será que Deus não poderia, com a sua vontade perfeita e justa, acabar com tudo isso? Sim, mas qual seria o mérito nosso se Deus fizesse tudo por nós? Se tudo tivesse escrito? Se fosse do contrário, Ele nos teria feito perfeitos. Não, mas Ele quis que o nosso processo evolutivo fosse fruto do nosso esforço, da nossa vontade, ou seja, do nosso trabalho. Ou como diz o Evangelho, a cada um segundo sempre as suas obras. Então, o que é o bem? O bem é aquilo que está na lei de Deus. E a lei de Deus é perfeita, são leis plenas. E o único objetivo da lei é o nosso bem, é a nossa felicidade. Isso é importantíssimo para nós, porque quando nós estamos diante de sofrimento, de lutas, de dores, de aflições, nós não nos revoltamos contra Deus e contra nada, porque sabemos que o que Ele está nos permitindo acontecer, não é castigo, mas é processo educativo para as nossas almas. Alguma lição eu preciso aprender. Então, estou passando por uma dor, uma doença. O que será que eu preciso desenvolver com essa dor, com essa doença? Estou passando por uma situação de abandono. O que é que eu preciso aprender com a situação de abandono? Então, saber que tudo que nos acontece tem uma razão de ser. Essa razão de ser é boa e é educativa para as nossas almas, nos traz serenidade, nos traz paz. Não nos traz revolta, não nos traz rebeldia, não nos traz agressividade. E isso já é muito bom, porque quando eu passo para a rebeldia, para a agressividade, eu acabo fazendo as pessoas sofrerem e também sofrendo muito mais na minha vida. Então, as leis de Deus são perfeitas, são plenas e são para a nossa felicidade. O homem, ou seja, a humanidade, os espíritos, só serão felizes na medida em que cumprirem
a lei de Deus e, portanto, serão infelizes se deixarem de cumprir a lei de Deus. Nós teremos algum problema no trânsito se cumprirmos absolutamente as regras do Código de Trânsito? Se dirigirmos na velocidade do local, né, no limite da velocidade do local, se não invadirmos o semáforo vermelho, se não pararmos em fila dupla, se não pararmos em lugar proibido, seremos multados? Não, porque estamos cumprindo a lei de trânsito. Portanto, é a mesma coisa, né? Seremos felizes socialmente vivendo e espiritualmente também seremos felizes na medida em que estivermos cumprindo a lei de Deus. E a lei de Deus é muito mais ampla do que a lei dos homens. Há coisas que não interessam regular aqui na terra. Por exemplo, pensar mal de alguém não interessa para o nosso legislador. Eu posso pensar quanto quiser mal do outro. Posso xingar, posso ofender, posso me rebelar, posso invejar, posso ter ciúmes, tudo na minha mente, que não interessa porque não tem uma repercussão social. Se eu agredir, se eu falar ofensas, aí tem. Mas e para Deus? Pensar mal do outro é uma infração à lei de Deus, vejam só. Não há desrespeito nenhum à lei penal eu ser indiferente às pessoas. Passar na rua e ver alguém necessitado de um socorro imediato e eu não fizer nada, porque eu não tenho o dever de socorrer ninguém. Mas perante a lei de Deus eu tenho o dever moral, o dever da caridade. Então a lei de Deus ela é muito mais abrangente, ela envolve até mesmo as nossas condições pessoais e íntimas, de tal maneira que é importante que nós aprofundemos a nossa capacidade de entender melhor mesmo, né? Daqui a pouco estou sem fala já. Então é necessário nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre a lei de Deus. A lei de Deus está no Evangelho de Jesus. E Allan Kardec, com a doutrina espírita, também nos trouxe outras informações a respeito da lei de Deus. Aqui na Terra nós sabemos que a lei dos homens está nos nossos códigos. Nós somos obrigados a fazer ou a não fazer aquilo que os nossos códigos prevêem. Mas onde está escrita a lei divina? A doutrina espírita vai falar com os espíritos superiores que a lei divina está na consciência. E nós precisamos entender o que significa isso, estar na consciência. O texto que nós trazemos, por gentileza, poderia, senão eu não termino a palestra aqui hoje. Pedir a paciência de todos aí um minutinho só. Como nós vamos entender essa história de que a lei de Deus está na nossa consciência? Então, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Mas na medida do despertar da nossa consciência, porque quando nós somos espíritos primitivos, selvagens, a nossa consciência está embutida ainda. É mais ou menos a consciência do animal. Na medida que nós vamos adquirindo mais humanidade, a consciência vai despertando. Tudo começou com o desenvolvimento da nossa palavra. Isso foi muito importante na evolução humana, desenvolver a capacidade de dialogar, de conversar uns com os outros.
E aí o pensamento foi se aprimorando, adquirindo aquilo que os espíritos chamam de pensamento contínuo, de tal maneira que nós nunca paramos de pensar, nem quando nós estamos dormindo. O cérebro permanece em atividade porque a mente também permanece em atividade. Então, na medida que eu vou aprimorando, evoluindo, eu vou recebendo informações das naturezas, das experiências, dos espíritos superiores que vêm à Terra para nos ajudar, e eles vão nos passando informações. E essas informações vão sendo arquivadas na nossa memória numa região mais nobre, numa região mais evoluída. Tudo fica guardado ali, para servir de norte, de rumo das nossas vidas. Então, tudo que nós ouvimos no centro espírita, no Evangelho, as informações morais, informações, por exemplo, sobre o perdão, sobre a paciência, sobre a tolerância, sobre a fraternidade, a solidariedade, vão sendo gravadas na nossa parte mais nobre da nossa mente, do nosso cérebro. Quanto mais eu estudo as leis morais, quanto mais experiências evolutivas eu vou tendo, mais eu vou enriquecendo a minha consciência de valores nobres e, portanto, vou me iluminando cada vez mais. Então, tudo vai sendo guardado. Allan Kardec, em A Gênese, fala assim, a lei divina está gravada no coração da criatura. O sentido é de representação da nossa essência, da nossa intimidade. A gente costuma dizer, né? O coração representa a nossa intimidade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. É ali que está a consciência. Mas tudo, na verdade, está na mente. Embora coração material e cérebro físico estejam ligados, inclusive o coração possui 40 mil neurônios. Vejam só, nós imaginávamos que neurônios estavam só no cérebro, mas não. O coração também tem neurônios. Ele também processa informações e guarda registros. E o nosso intestino também tem neurônios. E há uma perfeita conexão, uma perfeita correlação entre cérebro, coração e intestino. Comunicação direta através das informações neuronais. Então, a nossa consciência vai guardando essas informações nobres para nos ajudar a agir e reagir diante dos problemas, das dificuldades, dos contratempos que vão aparecendo na nossa vida a todos os instantes. E na medida que nós vamos entendendo a lei de Deus, a nossa consciência vai dando um norte, um rumo, uma rota para o bem. Por isso que é importantíssimo nós estarmos tendo e participando de uma religião, estudando cada vez mais, aqui no nosso caso, as obras espíritas, porque elas vão nos enriquecendo de conhecimentos para que nós saibamos cada vez mais nos comportar conforme a lei de Deus. Porque somente assim é que nós seremos felizes. Quando nós fazemos a opção de permanecer na escuridão da ignorância, nós permanecemos em sofrimento. E podemos até escolher ficar por muito tempo. Há notícia de espíritos que ficaram 500, 600, 700 anos envolvidos pelos pensamentos inferiores, recusando-se iluminar. Mas nós que já temos essa consciência, devemos nos esforçar cada vez mais para fazermos essa progressão evolutiva. E Deus, que é o Pai amoroso, nunca nos deixou abandonados, da mesma maneira que nós, os pais, nunca deixamos os nossos filhos abandonados, quando somos pais conscientes que somos. Então, de tempos em tempos, espíritos superiores vêm à Terra para fazer revelações das leis divinas, das leis morais,
que vão nos orientar a caminhar sempre pela trilha correta, pela rota do bem. O que é o mal, então? É só a ausência do bem. Imaginemos que nós estamos aqui na claridade e que a claridade represente o bem. Apagamos a luz, as lâmpadas, faz-se a escuridão. Então a escuridão é o mal. É só a ausência da luz. E tanto não tem força o mal, que basta um palito de fósforo para nos ajudar a nos locomover aqui nesse espaço. E o que é o frio? Apenas a ausência do calor. A existência é o calor. O frio é a ausência de vida. Tiramos a temperatura, tiramos o calor, esfria-se tudo. Então, quando dizemos assim, aquela pessoa tem um coração frio, tem um significado de ausência do bem, da ausência do amor. E todos nós sempre vamos encontrar na nossa trajetória evolutiva criaturas que estão à nossa frente, espíritos mais aprimorados, que vêm nos dar as revelações divinas. Então, diz Kardec que a lei de Deus, ela está espalhada pela natureza, mas ela também nos é apresentada ou nos é lembrada pelos espíritos superiores. Observemos a história da Bíblia. Nós temos Moisés, temos os profetas, temos Jesus, temos os discípulos. E na história do cristianismo temos outros companheiros, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, que são espíritos que vieram à frente do nosso tempo, que já evoluíram e que vêm nos mostrar qual o caminho a seguir para o encontro de Jesus. Porque encontrar Jesus é encontrar com Deus. Ele não disse, eu e meu Pai somos um? Então, encontrar Jesus é encontrar Deus. Seguir por Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o nosso referencial aqui na Terra é Jesus, porque Ele é o governador da Terra. Nós somos as ovelhas do seu rebanho. E Ele disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Então, essa confiança em Jesus, nos seus ensinamentos, é importante para que nós possamos pautar a nossa conduta cada vez mais pelo bem. É difícil, porque nós trazemos hábitos do passado, de um passado de longo tempo, de milhões de anos na nossa história evolutiva. Então, o mal não tem um atributo de existência verdadeira. O mal não é real. Quando nós quisermos acabar com o mal, é só fazer o bem. É só fazer o bem. Quando nós quisermos transformar o mundo, é só fazer o bem. Não precisamos nem nos preocupar muito com o mal. Combater o mal. É preciso amar. É claro que muitas vezes amar significa energia. É diferente. Porque quando nós combatemos o mal com o mal, nós combatemos com o nosso sentimento inferior, com raiva, com agressividade, com violência. Não, mas nós podemos combater o mal com uma energia amorosa, como Jesus nos apresentava. Ele também tinha uma energia, um vigor para resistir aos ataques dos maus e manter o bem como ele realmente é. Então é preciso nós nos apegarmos a isso e entender que o mal pode ser mudado a qualquer momento. O pior criminoso, quando despontar uma luz interior, que a luz
do despertar da consciência, que à luz do arrependimento, ele se transforma completamente. Quando Jesus chega até nós, de alguma maneira, como chegou, por exemplo, para Saulo de Tarso, que foi o primeiro perseguidor dos cristãos, o que mandou matar, o primeiro Marte, que era Estevão, quando encontrou com Jesus às portas de Damasco, se transformou por amor no maior divulgador da Boa Nova. Por isso que Pedro vai dizer na sua carta, o amor cobre a multidão dos nossos enganos, dos nossos pecados. Então, na medida que nós quisermos realizar em nós essa transformação interior e exterior, precisamos pensar qual a atitude amorosa que eu preciso ter. Então, como saber se eu ainda estou procedendo dentro daquilo que nós chamamos de mal? Como é que eu faço para entender isso aí? E Jesus foi muito claro. Em relação ao próximo, disse Jesus, né? Vede o que você quer para você e faça para o outro. O que você não quer para você, não faça para o outro. É a base. Né? É a base. Claro que dá para nós aprofundarmos um pouquinho isso aí. E é preciso conhecer mais ainda as leis. Porque se a gente levar só ao pé da letra isso aqui, não é suficiente. É preciso entender todo o ensinamento do Evangelho e da doutrina espírita para nós termos um procedimento correto. Por exemplo, vede o que queris que vos fizessem. Imaginemos que eu sou uma pessoa que aceita o aborto. Uma mulher que aceita o aborto. Existem milhões de pessoas no mundo que aceitam o aborto. Então, se eu levar ao pé da letra isso, eu quero o aborto para mim. Então, se minha filha engravidar adolescente, eu vou falar para ela abortar. Então, nós não podemos pensar um ensinamento para nós nos comportarmos, mas é um começo. É muito importante eu saber entender a lei, mas também entender a vontade do outro, porque o outro, tanto quanto nós, tem o livre-arbítrio. Será que o que eu quero para mim é o que realmente ele quer para ele? Sabe quando nós fazemos, ou fazemos ainda no final do ano, aquela brincadeira do amigo secreto? Antigamente, o amigo secreto era secreto mesmo, né? Você ficava pensando, o que é que eu vou comprar para o meu amigo? E acabava escolhendo algo que você gostava. Então você ia comprar uma camisa, e você gosta de camisa havaiana, e compra de presente para o amigo secreto, que nunca vai usar aquela camisa havaiana. Mas por essa compreensão de que nós temos que agradar ao outro e não nos agradar, hoje o amigo secreto é assim, nós colocamos lá no painel o que eu quero ganhar, dentro do limite do preço. Então, quando você dá o presente, o propósito é de agradar realmente a pessoa. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: o que você não quer para você, não faça. O que você quer de bem, de bom, dentro da lei, é o que você faz para o outro. Mas Kardec, quando pergunta sobre isso, ele fala assim, tudo bem que é compreensível isso em relação ao meu próximo, mas em relação a mim mesmo, como eu vou saber se eu estou fazendo algo de bom ou de mal para mim? E os espíritos foram de uma simplicidade tão grande que parece assim pueril, né? Mas tudo na lei de Deus é muito simples. Nós é que complicamos as coisas. E a resposta que eles vão dar é, Senhor, quando você come em excesso, você sabe que fez mal. Então, o limite é o sofrimento. Se eu vou experimentar uma comida e aquela comida me faz mal, eu sei que não devo comer aquela comida.
Se eu vou tomar um remédio, aquele remédio me faz mal, eu sei que ele não foi útil para a minha doença. E é assim que eu vou experimentando na minha trajetória espiritual aquilo que é bom e aquilo que é mal para mim. Também assim nas coisas morais. Há pessoas que têm um relacionamento afetivo baseado nos ciúmes, que muitos chamam de cuidado. Eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha mulher. Ao engano, cuidado, respeito é uma coisa, ciúme é outra coisa. Ciúme é veneno, nem um pouquinho é bom para nada num relacionamento. E eu acabo estragando esse relacionamento por causa do ciúme. Se eu for uma pessoa desperta para a realidade espiritual, para as leis de Deus, para o autoconhecimento, eu vou me analisar e descobrir que uma das causas daquele relacionamento fracassado foi o ciúme. Sendo esperto, porque aquele desenrolar trágico acabou causando o meu sofrimento, num próximo relacionamento eu devo entrar não carregando mais o ciúme. E então, antes de me ligar a uma outra pessoa, eu vou fazer um tratamento psicoterápico, eu vou trabalhar as minhas dificuldades do apego, para que o próximo relacionamento afetivo seja bom. Às vezes eu não consigo nesta reencarnação, mas vou conseguir numa outra reencarnação, porque Deus nos aguarda com toda a paciência do mundo. Mas qual é a origem do mal? Como começou isso tudo? Alguém já se perguntou sobre isso? Por que nós fazemos coisas que não devemos? Por que nós repetimos, apesar de termos aprendido? Nós não estamos no centro espírita todas as semanas e ouvimos falar do Evangelho sobre o perdão? Por que nós continuamos carregando raiva, ódio dos outros? Por que nós não conseguimos nos reconciliar? Então, tudo começou há milhões de anos, quando nós deixamos a animalidade, ingressamos na humanidade como seres primitivos, homens primatas, que pensávamos como animais, que precisávamos sobreviver. Então, é o instinto de sobrevivência a causa daquilo que nós chamamos de mal. No começo aquilo era bom, mas com o tempo, com o desenvolvimento da inteligência, foi se transformando em paixão. Ao invés de nós dominarmos a paixão, nós nos deixamos ser dominados. Nós passamos a gostar das coisas que nos davam prazer. Antigamente, quando éramos primatas, primitivos, nós comíamos só aquilo que era necessário. Estou satisfeito, pronto, parei. Como faz o animal. Mas hoje como é que nós fazemos, né? O olho cresce. Um prato seria suficiente, mas nós comemos 2 pratos. Um sanduíche era suficiente, mas nós comemos 2 sanduíches. Um copo d'água era suficiente, mas nós tomamos uma Coca-Cola de 600 ml sozinhos, né? Um pedacinho de chocolate seria suficiente, mas nós comemos a barra toda. E depois reclamamos que temos que gastar dinheiro na academia com o médico para ficarmos mais enxutos, né? Está aí, mas nós continuamos a fazer. Mas tudo começou quando éramos homens das cavernas. Mas na medida da evolução da inteligência, nós vamos percebendo, nós vamos identificando aquilo que nos causa mal fisicamente, que nos causa sofrimento, que nos causa doenças, que nos causa morte.
E por não querer mais sofrer, nós vamos usando a inteligência aprimorada para dominar o instinto. É o cavalo domado, como diz os espíritos a Allan Kardec. A paixão é boa, porque ela nos impulsiona a realizar muitas coisas na nossa vida. Mas é um cavalo selvagem. Você tem que dominar, porque senão a paixão te domina, vira fanatismo, e isso te desvia para o caminho do mal e do sofrimento. Então diz Kardec também em A Gênese: tendo o homem que progredir, os males que se acha expostos são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade, nada inventaria nem descobriria. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Olha só, nós imaginamos que a dor faz mal. A dor é uma bênção. Se eu não sentisse dor, eu machucaria o meu dedão, teria uma infecção e eu morreria. Então a dor, ela nos alerta de que está havendo um problema no meu corpo. A dor moral também. Quando eu sofro por algum motivo, é porque alguma coisa está errado na minha vida, na minha alma. Então eu não preciso ficar revoltado com a dor, mas eu preciso aproveitá-la em meu benefício, para o meu crescimento espiritual. As necessidades, as carências que nós temos, carências físicas, carências afetivas, tudo isso que acontece na sociedade em geral e individualmente, tem por finalidade estimular a nossa inteligência e também os nossos sentimentos para o nosso crescimento espiritual. Então, por que nós temos o carro? Porque alguém falou assim: será que não tem um jeito melhor de nós irmos de uma cidade para outra mais rapidamente, sem ter que usar animais, cavalos, bois? Alguém começou a pensar sobre isso, inventou o motor, inventou a roda para o carro, e hoje carro é uma realidade nossa, facilita. Se eu não tivesse carro, ou se não existisse o carro, eu não viria aqui fazer palestra para vocês. Alguém pensou assim: puxa, mas para eu ir para a Europa, eu tenho que ir de navio, muito perigoso. Será que não tem um jeito de eu encurtar esses espaços? Será que eu não posso ir por cima? E começaram a inventar o avião. Então são as necessidades humanas que levam a criatura a desenvolver a sua inteligência. São as necessidades nossas de relacionamento uns com os outros que nos leva a desenvolver os nossos sentimentos. Se eu viver isolado na floresta, numa caverna, eu não vou evoluir. Então, por mais que nós fujamos da convivência na família, no trabalho, na sociedade, mais um dia, mais outro, eu vou ter que voltar. Porque somente aqui é que eu vou conseguir desenvolver os meus sentimentos mais nobres. Bom, a grande dificuldade é porque nós mesmos, pela nossa ignorância, pelo nosso atraso moral, é que acabamos gerando mais problemas, mais dificuldades ainda. Então, quando eu vou desenvolvendo a minha inteligência, os meus sentimentos, eu vou aprendendo a fazer escolhas. Porque quando eu percebo que algo está errado, que algo não é bom para mim, eu deixo de fazer. E é assim que eu vou mudando de vida, renovando os meus hábitos. Diz Kardec, na Lei de Trabalho, que educar é formar hábitos. Mas é mais fácil você formar hábitos do que você corrigir hábitos.
Então, quando nós nos habituamos a um vício material, fumar, beber, se drogar, tomar remédios, ou quando nós nos habituamos a vícios morais, tipo reclamar, falar mal do outro, criticar, é difícil nós corrigirmos isso. Vamos nos analisar. Se eu tiver o hábito de reclamar, mesmo querendo, sempre vem um momento que eu estou reclamando. Então eu preciso trabalhar essa minha intimidade. Por isso que Jesus disse, vigiai e orar para não cairdes em tentação. Vigiar primeiro. É o olhar para dentro de si. Eu passo a cuidar das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Os pensamentos demoram um pouco mais. Mas façamos isso. Se eu tenho um vício do qual eu quero me libertar, comecemos hoje a fazer uma guerra de verdade. Quando Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, era nesse sentido. Porque quando eu me percebo em engano, quando eu não gosto daquilo que eu estou fazendo, eu estabeleço uma guerra comigo mesmo. E isso me faz sofrer. Todos os dias eu estou ali, né, me pegando no erro. Então, olha lá. O orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, são os excessos de tudo aquilo que nós aprendemos e do qual nós precisamos estar nos libertando. Então, essa atenção a como nós somos, aquilo que nós temos que fazer, é importante para a nossa felicidade. Todas as paixões têm uma utilidade providencial. No abuso é que reside o mal, porque o que antes era uma necessidade se torna prejudicial à espiritualização do ser. Então, na medida que você vai evoluindo, você vai sentindo outras necessidades, você vai abandonando outras formas de viver. Se no passado guerrear era uma necessidade, hoje nós sabemos que é necessário nós vivermos em paz uns com os outros. Então, nós vamos mudando, na medida da nossa evolução, nós vamos mudando a nossa maneira de pensar e sentir. Mas isso é muito pessoal. E na medida que as individualidades vão mudando, o conjunto social vai mudando também. Kardec, em O Livro dos Espíritos, questiona sobre o duelo, por exemplo, em 1857, porque era uma realidade. Então, aos poucos, nós fomos percebendo que o duelo não era uma forma de nós resolvermos os problemas. Hoje já não temos o duelo de espadas, nem o duelo de armas, de fogo, mas nós temos o duelo verbal, nós temos o duelo mental, criando um mal-estar no ambiente. Largamos as armas físicas, daqui a pouco nós vamos largar as armas verbais também. Aos poucos. A sociedade não dá saltos. Vai melhorando aos poucos. Por conscientização coletiva. Por desencarnação daqueles que são primitivos. As gerações se sucedem, se melhoram, diz Allan Kardec em A Gênese, porque os espíritos que estavam naqueles corpos vão desencarnando para se melhorarem e voltarem numa outra oportunidade, ou até mesmo reencarnarem em outros ambientes. Então nós temos um resuminho aí, no processo de evolução. Saímos da simplicidade da ignorância, usamos o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade para fazer as nossas escolhas. Se fizermos escolhas boas, do bem, chegamos à felicidade. Se optarmos por aquilo que nós chamamos de vícios, de enganos, de erros, que é o mal, nós somos compelidos ao arrependimento, à expiação e à reparação.
que nos leva ao bem e que nos leva à felicidade. Todos nós vamos chegar à felicidade. Todos nós vamos ser plenos de bem. Só depende do tempo. Conforme nós fazemos as escolhas. Se formos sábios, quisermos alcançar logo a felicidade, vamos procurar cada vez mais fazer todos os dias, em todos os momentos, somente o bem. Por que nós vemos o mal e o bem juntos, no mesmo ambiente? Porque Deus colocou espíritos agressivos, violentos, criminosos, junto com almas boas, para que nós nos ajudemos uns aos outros. Os mais inteligentes ajudam os mais ignorantes, os mais amorosos ajudam aqueles que ainda têm dificuldades para expressar o seu amor. Então Deus colocou o bem junto ao mal, que é para nós nos entendermos, mas chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao ser a necessidade de mudar a vida, compelindo-o a procurar o bem, o remédio. Sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Por mais que nós recusemos o bem, o amor, ele vai chegar. Porque nós não somos o mal. Tudo na vida é o bem, mais ou menos desenvolvido. O que é o egoísmo? O egoísmo é o amor a nós mesmos. É o apego às nossas coisas, amor às nossas coisas. O orgulho é o amor à minha forma, ao meu poder, né? A vaidade. O que é o ciúme? É um amor doentio. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Se você odeia porque você tem alguma vinculação com aquela pessoa, brotou de um sentimento, né, em algum momento, de consideração de alguma forma. Em tudo está a sabedoria divina. O que nos parece mal e injusto, consideraríamos justo e admirável se conhecêssemos a causa, o objetivo e o resultado definitivo. A nossa visão, ela está apenas limitada ao nosso dia a dia, a esses limites estreitos em que nós nos movimentamos. Mas por trás de tudo isso, existem causas superiores, causas profundas, objetivos sublimes que nós desconhecemos, mas que são sempre para o nosso bem. Há uma historinha muito interessante de um chinês que era fazendeiro. E ele tinha um cavalo muito valioso, muito formoso, muito caro. E certo dia o cavalo fugiu. Os fazendeiros amigos vieram conversar com ele e disseram: puxa, que mal, aquele seu cavalo valioso fugiu. E o fazendeiro, que era um homem sábio, disse: que mal, que bem, quem é que sabe? Pois dali a algum tempo, aquele cavalo voltou trazendo uma manada de cavalos selvagens. Aumentou a quantidade de animais do patrimônio dele. E aí os amigos vieram e disseram: poxa, que bem, hein? Seu cavalo voltou e trouxe mais animais ainda. Você vai ficar mais rico. E ele disse: que bem, que mal, quem é que sabe? Passado um tempo, o filho dele foi domar um daqueles cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. E os amigos: puxa, que mal, hein? Olha só, seu filho caiu e quebrou a perna. E ele disse: que mal ou que bem, quem é que sabe? Pois dali a alguns dias estourou a guerra. Os filhos dos amigos do fazendeiro foram convocados para a guerra. E o filho dele não foi porque estava com a perna quebrada. E os amigos disseram: que bom para você, hein? Ele falou: que bem ou que mal, quem é que sabe? Mas se nós confiarmos em Deus, saberemos que tudo é um bem. Quantas vezes na nossa própria vida
nós reclamamos, choramos, lamentamos um infortúnio qualquer. E dali a algum tempo nós observamos, puxa, como foi bom aquilo acontecer. Então nós precisamos valorizar, ter um olhar para o momento, que é um momento de aprendizado. As reportagens da televisão nos falam que nesses momentos aí de dificuldades financeiras, de desemprego, muitas pessoas que perderam o emprego que era sólido, que tinha um salário até bom, que eles achavam que estavam resolvidos para a vida toda, ficaram na rua da amargura. Mas aquele desemprego levou essas pessoas a desenvolver as suas habilidades, que já possuíam muitas vezes como forma de lazer, como hobby. E então aquele que era um hobby se transformou numa atividade lucrativa, muitas vezes mais enriquecedora e lucrativa do que se tivesse permanecido naquele acomodado emprego que ela vinha levando durante a vida. Então, muitas vezes, a queda, o sofrimento, são aguilhões, são empurrões de Deus para que nós possamos desenvolver os nossos potenciais intelectuais, sentimentais, evolutivos. Muitas vezes é Deus nos livrando de uma situação dolorosa. Perdemos o avião. Puxa vida, o taxista demorou, pegamos o engarrafamento, o avião foi embora. E o avião cai depois. Então, nos livramos daquele perigo. Não era o nosso momento de partirmos de regresso ao plano espiritual. Há uma história muito interessante de um noivo, que a noiva desmanchou o casamento. E ele, não suportando, se matou. Olha só. Nós não podemos desenhar as pessoas que se matam, porque nós não estamos vivendo as dores dela. Mas ele se matou, sofreu barbaridade no plano espiritual. Depois de muitos anos ainda carregava em si aquele sentimento que ele tinha por ela. Até que depois de ser recolhido, o mentor falou assim: olha, chegou o momento de você ir visitar a sua ex-noiva. Já se haviam passados mais de 20 anos. E então eles foram numa casa, sentado na varanda havia um homem gordo, com aquelas camisetas de alça, bermudão, chinelão. E lá de dentro veio uma mulher, toda descabelada, vestidão arrastando no chão, gorda. E ele falava, o homem na varanda falou assim: e aí, meu amor, como foi hoje? Hoje foi bom, foram 2 casos, eram abortos. E aí, quando a mulher apareceu lá na porta, era a ex-noiva dele. Ele tinha se livrado de um problema, de uma encrenca para a vida inteira dele. Não era para se matar, era para seguir a vida, buscar outras pessoas que talvez estivessem esperando por ele. Mas quando nós nos rebelamos pelas situações dolorosas que nos fazem sofrer, achamos que somos as vítimas, que ninguém nos ama, que ninguém nos quer, acabamos tendo condutas indevidas, agravando a nossa situação e sofrendo cada vez mais. Então a lei de Deus é uma lei amorosa que está aí nos auxiliando, mas é uma lei de responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Como eu disse no começo, a cada um segundo as suas obras. Se fazemos o bem, seremos recompensados pelo conforto da paz de consciência,
pelo carinho, pelo afeto dos outros. Mas se nós nos desviamos, acabamos em sofrimento, acabamos sendo repelidos pelas pessoas. E então é preciso nós fazermos os nossos esforços no bem. É difícil, Estamos num mundo de dificuldades, de expiações e provas. Difícil, mas é a nossa natureza. É aqui que nós vamos desenvolver a nossa capacidade e crescermos em direção a Deus. Não podemos querer fugir de nada, entendendo que Deus está nos oferecendo isso aí para nós crescermos. E não podemos deixar de lembrar sempre a recomendação de Santo Agostinho na questão 919 de O Livro dos Espíritos, que nos convida a todos os dias fazermos um balanço do nosso dia. Será que magoei alguém, feri, causei um prejuízo? Porque se eu perceber, se a minha consciência dar conta de que fiz alguma coisa de errado, eu terei logo a oportunidade de estar consertando. Que é isso que nós temos que fazer, né? Corrigir. O erro faz parte da nossa vida, do nosso crescimento espiritual, mas a sabedoria nos convida a estar reparando, consertando, para nós retornarmos à trilha do bem, às leis morais, porque somente assim é que nós seremos felizes. Muito obrigado a todos, muita paz no coração de vocês. Uma linda explanação sobre o equilíbrio do bem e do mal, os caminhos que nós podemos escolher. O destino é o mesmo, mas a gente tem a escolha durante esse trajeto. E é bem claro que Jesus disse: o caminho para o bem é uma porta estreita, não muito chamativa, mas o caminho para o mal é um caminho amplo, cheio de luzes piscantes. Bem claro que nos leva a escolher pela dor progredir para chegar um dia ao mesmo destino. Vamos pedir ao Rodrigo que encerre com a nossa prece. Convidamos todos para estar aqui na próxima segunda-feira com o Sidney Fernandes. Amanhã, nosso grupo de estudo, a partir das 19 horas, nós teremos a apresentação do filme do Kardec. Então é interessante que chegue a partir das 7, que o filme tem 1h50 de duração, para dar tempo da gente organizar para a reunião das 9 horas, ok? Quantas senhas, Maurício? 36. Donizete, um número de 1 a 36. Número 30. Tá de saco. Tem complô nesse lugar, não é possível. Toda semana ela ganha. Vamos ter que tirar a senha dela. Agradecemos a todos pela presença hoje, mais esse dia. Tenham um bom retorno, uma ótima semana. Jesus ilumine a cada um de vocês. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus nosso Mestre, por mais desta noite de aprendizado, por essa noite de aprendizado. Agradecemos ao nosso irmão Donizete pelas explanações. Pedimos que toda a espiritualidade leve para nossos lares toda essa paz e todo esse amor. Que possamos, Senhor, passar uma semana bem tranquila, harmoniosa, em paz, com Deus Jesus em nossos corações e em nossas mentes. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar para o passe, pedimos silêncio a todos os irmãos e mandar um grande parabéns ao nosso irmão Paulinho, né, que foi papai hoje, e a Nicole. Então que Deus os abençoe, tá bom? Muito obrigado a todos.